Alô, você que quer aprender CAD. Vamos continuar o nosso tutorial no programa SolidWorks. Vamos fazer aqui o último vídeo, a montagem da nossa bomba centrífuga. Eu tenho aqui o conjunto completo. Nós vamos fazer este conjunto agora. Eu tenho aqui o PDF com o desenho detalhado. Está tudo aqui para você fazer e acompanhar o tutorial. Este PDF você baixa aqui na descrição do canal. É só vir aqui no vídeo que você está assistindo, clicar aqui em mostrar mais. E o arquivo em PDF está aqui. Os desenhos das peças e peças para usar na montagem. Vamos voltar aqui para o Solid. E vamos começar o nosso tutorial. Estou na tela inicial do SolidWorks. Vou clicar em New. Vou selecionar aqui Assembly e vou clicar em OK. Então nós vamos fazer aqui a montagem, né? Então vou começar aqui, ele já abre aqui para colocar um componente, ó. É o padrão do SolidWorks. Então vou começar aqui colocando a base, ó. Vamos ver no PDF, ó. Então vou colocar aqui o item 2, que é a base. No meu conjunto aqui no momento, este é o item mais importante para mim. Ele que vai fazer toda a referência do restante. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar aqui na base e vou clicar em Open. Então o conjunto veio aqui para a tela, eu vou mudar aqui a orientação de vista, clicar aqui em isométrico. Então ele está aqui para mim colocar na base. Eu vou vir aqui e confirmar, ó. Então eu fazendo isto, clicando aqui confirmar, ele vai para a origem que foi feito a peça. Então se eu ligar aqui os planos, então aqui os planos da peça está batendo com o plano do conjunto. Se eu ligar aqui o plano do conjunto, ó, está lá, ó. E o plano da peça está batendo com esses planos, ó. Está no mesmo local. Então vou clicar aqui em salvar e vou entrar com o nome do meu conjunto. Então aqui é centrífugo pump assembly. Está na nossa pasta de trabalho, vou clicar em salvar. Então aqui está colocado o primeiro conjunto e ele está travado aqui, ó, tem um F aqui de fixo. Ó. Se eu precisar soltar, eu vou clicar com o botão direito e vou clicar aqui em float, que vai flutuar a peça, vai ficar solta a peça. Vou clicar aqui no vazio, vou recolher a árvore e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar o item 1. O item 1 é a bomba centrífuga. Então está aqui, ó, centrífugo pump. Vamos voltar para o Solid. Vou clicar aqui em Insert Componentes. Vou clicar aqui para procurar. Não tem nenhum item aberto, ele abre a janela para mim. Então vou clicar aqui na bomba para procurar a bomba. Está aqui, vou dar um clique. Vou clicar em Open. Vou clicar aqui em descarregar a bomba. Vou clicar aqui em Mate. Vou girar a minha vista aqui, botão do meio do mouse. Vou clicar aqui nesta face. Vou girar novamente aqui a vista com o botão do meio do mouse e vou clicar aqui nesta face da cantoneira. Então está aplicada a primeira restrição aqui, ó. Vou confirmar a restrição, o Mate. Vou continuar aqui aplicando o Mate, vou clicar neste plano da bomba e vou clicar neste plano da base do conjunto e confirmar aqui o coincidente. Vamos ver aqui no PDF. Então aqui eu tenho uma distância de 15 aqui, ó. Do início, vamos aumentar aqui um pouco. Então, no pé da bomba aqui até a face da cantoneira, 15. Vamos voltar para o Solid. Continua em Mate. Eu vou clicar aqui nesta face. E vou clicar nesta face da cantoneira. E vou entrar aqui com distância. Vou digitar 15. Enter. Então, está centralizada a minha bomba. Vou fechar aqui, confirmar o Mate. Mais um clique. Então, se eu vier aqui na bomba, eu tenho o Mate da bomba. Está aqui. Então, são 3 mates. Ó. Eu posso clicar aqui e clicar aqui para editar o Mate. Posso refazer o Mate. Ó. Posso apagar, clicar com o botão direito, apagar e refazer o Mate que eu fiz, se for o caso. Então, vou voltar aqui, fechar, confirmar o Mate. Vou recolher aqui a árvore. Vou clicar no vazio. Vou clicar aqui em View Orientation e vou clicar aqui em Isometric. E vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF.
Agora eu vou colocar o item 3, que é o acoplamento aqui do motor e da bomba. Está aqui, ó, Motor Coupling. Vamos voltar para o Solid. Vou clicar aqui em Insert Componente. Vou clicar aqui para vir para a nossa pasta que está sendo feito. E vou clicar aqui no acoplamento. Vou clicar Open. Vou colocar aqui do lado, dar um clique. Vou clicar aqui para Rebuild, está pedindo para reconstruir a peça. Vou aproximar. Eu vou clicar aqui em Apply Scene e vou clicar aqui Plan White, para ficar melhor a visualização. Vou clicar no vazio. Vou clicar aqui em Mate. Vou clicar aqui no furo do acoplamento. E vou clicar aqui no eixo, na face do eixo. Então está colocado aqui concêntrico, vou confirmar. Eu vou clicar aqui nesta face do rasgo de chaveta. E vou clicar aqui na chaveta deste lado, ó, nesta face da chaveta, para fazer o alinhamento. Então está coincidente, vou confirmar. Vou continuar aqui, vou clicar nesta face do acoplamento. E vou girar aqui e vou clicar nesta face do eixo. Então está colocado o acoplamento. Vou confirmar aqui o coincidente e vou fechar o Mate. Então o acoplamento está colocado e está restrito. Vou clicar aqui orientação de vista, vou clicar isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vou clicar aqui Save All, vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar o item 5, que é o motor. Então está aqui, ó, 5 motor. Vamos voltar para o Solid. Então eu vou clicar aqui, vou vir na internet para pegar o motor. Eu vou pegar neste site traceparts.com. Eu estou logado e eu vou digitar aqui a pesquisa do motor. Então eu vou digitar AC Motor. E vou clicar aqui para pesquisar. Então aqui ele me dá uma biblioteca com vários fabricantes, fornecedores de motor. Eu posso escolher aqui qual que eu quero. Eu tenho aqui o VEG. Vou selecionar o VEG. Ele filtra aqui para mim só o motor VEG. E eu vou procurar aqui o motor 146. Então é W22 146. Vamos abaixar aqui. Então vou clicar aqui em mostrar mais. E vou procurar aqui 146. Então está aqui, ó. Eu vou pegar aqui o primeiro 146, ó, o primeiro da lista. Vou clicar aqui para abrir o modelo. Você pode pegar no site da VEG também, se tiver facilidade. Eu vou pegar esse 146 pelo tamanho do eixo, que o eixo é 24 o diâmetro. Então aqui está o jeito que eu quero o motor, ele dá o exemplo, ó. Então está selecionado aqui a montagem é com base, ó, com pé, né? B3, está selecionado. E o box aqui eu vou colocar em top, que vai vir na parte de cima, está aqui, ó. Ele vai atualizar. Então a parte elétrica aqui de ligamento vem para cima. Então está definido o motor que eu quero. Eu vou clicar aqui, está no formato SolidWorks. Eu vou clicar para transferir. Vou dar um clique aqui para atualizar a página. Então agora veio aqui, deu sucesso aqui na transferência. Eu vou clicar aqui para baixar. Vou clicar aqui OK para baixar o arquivo zipado. Eu tenho uma pasta aqui na nossa pasta que estamos fazendo o conjunto, motor VEG, vou salvar aqui. Vou vir aqui na pasta, vou clicar aqui com o botão direito, vou clicar aqui para extrair aqui. Então o motor está aqui, ó, esse motor que eu preciso. Vou recolher aqui, voltar para o Solid. Vou clicar aqui para abrir o motor. Vou clicar aqui na pasta. E vou selecionar o motor. Vou dar sim. Vou clicar aqui em Rebuild e vou clicar para salvar, para atualizar o nosso motor. Eu vou clicar aqui na seta e vou selecionar aqui a primeira aparência aqui do motor. Vou clicar aparência.
Abriu a janela aqui de seleção de geometria, eu vou clicar no vazio e selecionar tudo aqui o motor, ó. Abrir uma janela em cima do motor. Então aqui ele selecionou todos os features, ó, está selecionado. Eu vou clicar aqui e selecionar uma cor, ó. Selecionar esta cor. E vou confirmar aqui o comando. Então ele aplicou essa cor em todos os componentes. Eu vou vir aqui na lista, pegar só o eixo, ó, clicar no 17, que é o eixo, e vou mudar a aparência. Eu vou clicar na aparência. Vou clicar aqui em metal, clicar em cromo e vou selecionar essa primeira opção e vou aplicar. Vou recolher aqui a seta, vou clicar no vazio, então meu motor está deste jeito. Eu vou clicar aqui em Apply Scene, vou clicar Plano White e vou salvar aí meu motor. Eu vou vir no conjunto, clicar aqui, clicar Centrífugo Assembly, vou clicar aqui em Insert Componente, o motor está aqui, vou clicar e trazer aqui para o conjunto. Vou clicar aqui descarregar. Eu vou vir aqui no motor, ó, ampliar o motor e vou ligar o plano do motor, ó, clicar em Show, clicar aqui, clicar em Show, clicar no plano, clicar em Show. Vou aproximar aqui, eu vou clicar em Mate, eu vou clicar aqui neste plano do motor e vou clicar neste plano do conjunto. Não pegou, vou clicar de novo aqui. Vou clicar neste plano e vou clicar neste plano. Agora sim pegou os dois planos, está correto. Vou confirmar o Mate. Vou aproximar aqui, vou clicar no eixo, no corpo do eixo. E vou clicar aqui no furo do acoplamento. Então está concêntrico, eu vou confirmar a restrição. Eu não vou me preocupar com a chaveta aqui agora. Teria que refazer o eixo do motor. Então vou girar aqui. Eu vou clicar aqui nesta aresta do motor. E vou clicar aqui nesta aresta do acoplamento. Então está coincidente e vou confirmar. Vou fechar aqui o Mate. Vamos ver aqui de lado para ver como está o motor. Eu vou clicar orientação de vista. Vou clicar direito. Então aqui está faltando material aqui, ó. Eu preciso aumentar aqui a cantoneira, ó. Então vou clicar aqui Evaluate. Eu vou clicar em Measure. Eu vou clicar nesta face e vou clicar nesta aresta. Vamos aproximar mais. Então a distância aqui, ó, é 11,06. Então aqui eu vou fechar o Measure. Eu vou clicar aqui em Open. Vou abrir a base. Vamos subir aqui um nível. Então vou abrir aqui o conjunto da base, dar Open. Eu vou vir aqui no sketch que está esta cantoneira. Vamos procurar o sketch, ó. Então aqui é o sketch número 5, eu vou clicar com o botão direito, vou clicar aqui em editar sketch. Então nesta medida aqui eu vou clicar aqui duas vezes. Eu vou aumentar aqui mais 11,06 e vou dar Enter. Então ele já atualizou a medida para mim, eu vou clicar no vazio. Então esta é a nova medida da cantoneira. Vou fechar aqui o sketch. Ele reconstrói o tamanho para mim. Vou dar Rebuild aqui só para reforçar. Vou salvar. E vou no conjunto novamente. Então aqui eu vou clicar aqui para dar Rebuild. Vou olhar novamente aqui no direito. Então agora está correto o tamanho aqui, ó. Está faceando a base do motor. Atualizou o conjunto. Vamos girar aqui. Vamos ver aqui o furo. Então o furo também precisa ser corrigido. Então aqui eu vou vir aqui no motor que está aberto. Vou girar a minha vista, aproximar aqui. Eu vou clicar aqui em Evaluate e vou clicar em Measure. Então aqui Measure, aqui na seta, ó, está centro a centro, ó, está selecionado. Vou clicar aqui para voltar. Então vou clicar no furo, na aresta. Pegar a aresta e vou clicar nesta aresta do furo. Então está aqui o centro, é 125. Vou clicar no vazio, vou clicar nesta aresta e vou clicar nesta aresta. Aresta do furo. Aqui é 100, ó. Então é 100 e 125.
Vou apertar ESC aqui, vou voltar para o conjunto. Eu vou vir aqui no PDF, ó, então na nossa base aqui, ó, eu tenho 100 aqui está correto, ó, eu só preciso arrumar este centro e acertar este centro também. Então aqui é 125, vai passar a ser 62,5 para cada lado. Então eu vou abrir o conjunto da base, vou clicar aqui em Open, vou clicar na base e vou abrir novamente. Então aqui eu vou editar a furação, ó. Vamos procurar esta furação, vou clicar aqui no furo, ó. Ele me aparece na árvore para mim, então eu vou clicar aqui com o botão direito e vou clicar aqui Edit Feature. Vou clicar aqui em posição, então está para colocar furo, ó. Eu vou apertar ESC, eu vou clicar nesta dimensão e vou entrar aqui com 62,5, que é metade de 125. E aqui também, ó, clicar aqui duas vezes, aqui é 62,5. Enter. Então nesta dimensão está correta e o 100 também está correto. Então aqui só falta arrumar esta medida, ó. Então vou terminar aqui o sketch, vou salvar, vou voltar aqui para o conjunto, vou clicar em ES aqui para atualizar, então o furo já veio mais próximo, agora só falta acertar o centro aqui, ó. Então vou clicar novamente em Measure, está aqui centro a centro, ó. Eu vou clicar aqui no vazio para voltar, então vou clicar aqui nesta aresta e vou clicar nesta aresta. Então a distância aqui é 6 milímetros, ó. Então vou voltar para a base, eu vou fechar aqui a medida, eu vou procurar aqui o plano, né, que nós usamos aqui para fazer o desenho do perfil, que plano que nós usamos. Então este plano 4, ó, eu vou clicar aqui e vou editar o plano. E vou mudar, tirar 6 milímetros aqui no plano. Ó. Então vai ficar 2 aqui. Clicar aqui dentro, tirar o 8, colocar 2 e dar Enter. Vou confirmar o plano. Então aqui eu puxei a cantoneira, agora eu preciso puxar o furo também. Vamos ver no PDF. Então aqui no furo também, ó, tem que tirar 6 milímetros no furo. Então aqui vai ficar com 587. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar aqui no furo, procurar aqui na árvore. Então está aqui, vou clicar em editar. Então a dimensão aqui do centro, eu vou clicar em posição. Vou dar ESC aqui que ele está colocando o furo, então apertar ESC. Agora eu vou clicar aqui na cota duas vezes e aqui vai ficar 587. E vou confirmar. Então agora está correta a posição do furo também, ó. Então vou fechar o furo, sketch. Está corrigido. Vou clicar aqui orientação de vista, vou clicar aqui isométrico e vou salvar. E vou clicar em Rebuild. Vou vir na montagem novamente. Vou clicar aqui Yes. Vou clicar em Rebuild só para confirmar e vou clicar em salvar. Então a furação está correta agora, está batendo, ó. Está tudo ok, está colocado o motor. Vou clicar aqui orientação de vista, vou clicar isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vou clicar Save All. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar o item 4, que é a proteção aqui do motor, ó. Então está aqui, ó, Pump Protection. Vamos voltar para o Solid. Vou clicar aqui em Assembly, vou clicar em Insert Componente, vou clicar em Bronze, vou clicar aqui na proteção, vou clicar em Open. Vou clicar aqui do lado e colocar a proteção. Vou clicar no vazio para tirar seleção, vou clicar em Mate, vou aproximar. Eu vou clicar aqui no furo, ó, na face do furo. Ele pegou aqui a face e eu vou clicar aqui no furo da viga. Ó. Então está posicionado, está centralizado. Vou confirmar aqui o concêntrico. Eu vou clicar aqui na proteção e puxar para cima. Vou clicar no vazio, vou girar a vista. Vou clicar nesta face da proteção e vou clicar aqui na face da viga. E confirmar aqui o coincidente.
eu vou vir aqui na árvore, clicar expandir a árvore. Eu vou clicar aqui recolher o motor e vou clicar na proteção, expandir a proteção. Vou clicar aqui no plano que eu preciso, então é o right plane. E vou clicar aqui neste plano do conjunto. Então está posicionado aqui também, restringiu os planos. Vou confirmar aqui coincidente, está colocada a proteção. Vou confirmar o mate. Vou clicar aqui para desligar os planos. Vou clicar em orientação de vista, clicar isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Então agora vou colocar aqui esses elementos de fixação aqui, o parafuso, a arruela e a arruela de pressão e porca. Então o item 6, 7, 8 e 9. Então aqui o primeiro que eu vou colocar aqui é o DIN 125A aqui, o item 8, uma arruela lisa. Então vamos lá para o Solid. Então vou clicar aqui em Design Library. Vou clicar aqui na seta em Toolbox. Eu vou clicar em DIN, expandir. E vou clicar aqui em Washer. Vou clicar aqui em Plan Washer, arruela plana. E vou selecionar aqui o 125. Então tem aqui o 125 parte 1. Então vou clicar, segurar e arrastar para a tela. E soltar aqui na tela. Então o tamanho aqui, o parafuso aqui é 12, né? Então vou mudar aqui o tamanho. Então aqui vai ser 13. Eu vou confirmar aqui. E vou apertar ESC, que é só uma que eu preciso. Então vou aproximar aqui. Vou clicar em Mate. Vou clicar aqui nesta face da arruela. E vou clicar aqui nesta face da base do motor. Então está colocada a arruela. Está coincidente e vou confirmar. Vou clicar aqui nesta face cilíndrica da arruela. E vou clicar aqui na face do furo. Então está posicionada a minha arruela. Vou confirmar aqui o concêntrico e vou fechar o mate. Então está colocada a primeira arruela. Eu vou colocar agora o parafuso. Vamos ver no PDF. Então o parafuso aqui é o item 9, 933M12 por 40. Vamos voltar para o Solid. Então aqui vou clicar novamente na biblioteca. Vou recolher o washer. Vou clicar aqui em Bolt and Screen. Vou selecionar X-Bolt and Screen e vou pegar esta opção de parafuso aqui, Vou clicar aqui, segurar e arrastar para a tela, soltar aqui. Então o tamanho aqui está M12 por 40. Eu vou deixar aqui a rosca cosmética, que é o sombreado, que fica melhor para colocar no mate. Então vou confirmar o parafuso. Vou apertar ESC, que é só um que eu preciso. Eu vou clicar em Mate. Eu vou clicar nesta face do parafuso. E vou clicar nesta face da arruela. Então está posicionado o parafuso, vou confirmar. Vou girar aqui a minha vista. Eu vou clicar aqui no corpo do parafuso. E vou clicar aqui na face da arruela cilíndrica. Então está concêntrico, vou confirmar o posicionamento. E vou fechar o Mate. Vou continuar aqui colocando as peças. Então aqui eu preciso de mais uma arruela. Vou voltar aqui na biblioteca. Vou fechar aqui o bolt. Vou clicar em Washer. Expandir aqui. Vou clicar em Plan Washer. E vou pegar aqui o 125 novamente. Clicar, segurar e arrastar para a tela. Vou clicar aqui confirmar se está 13. Vou confirmar a arruela. Vou apertar ES, que é só uma que eu preciso no momento. Vou clicar em Mate, vou clicar aqui nesta face da arruela e vou clicar na face da viga. Então está posicionado, está coincidente. Vou confirmar, vou aproximar, vou clicar aqui no furo da arruela e vou clicar aqui no furo da viga. Então está centralizado, está concêntrico, vou confirmar. Vou afastar um pouco, vou terminar aqui o Mate e vou colocar aqui a arruela de pressão agora. Vamos ver no PDF. Então a arruela de pressão aqui é o DIN 128 A12, é o item 7. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar na biblioteca. Vou clicar aqui em Wash Sprinkle. E vou selecionar aqui o DIN 128. Está aqui, vou dar um clique, vou clicar, segurar e levar para a tela. Vou soltar aqui. Vou configurar aqui, é M12, então é 12 o tamanho da arruela, e vou confirmar.
Vou apertar ESC, é só uma para o momento. Vou clicar em Mate. Vou clicar aqui nesta face da arruela e vou clicar aqui na face da arruela lisa. Está coincidente, vou confirmar. Vou clicar aqui na face cilíndrica da arruela de pressão e clicar na face cilíndrica da arruela lisa. Está concêntrico, vou confirmar. Vou continuar aqui, vou fechar o Mate. Vamos ver no PDF. Agora vou colocar aqui a porca, o item 6, ó. Então é um DIN 934 M12, uma porca sextavada. Vamos voltar aqui no Solid. Vou clicar aqui na biblioteca. Vou clicar aqui em Nuts, vou expandir. Vou clicar X-Nut e vou selecionar aqui esta porca, ó. Eu não tenho aqui o DIN 934, então vou pegar esta porca aqui, ó. O 24034. Vou clicar e arrastar para a tela. Não veio, vamos de novo. Então vou clicar, segurar e arrastar. Agora sim veio. Vou selecionar aqui M12 e vou confirmar a minha seleção. Vou apertar ES, que é só uma porca que eu preciso. Vou girar aqui a minha vista. A porca está lá atrás, vamos girar aqui mais. Então vou aproximar aqui da porca. Vou clicar em Mate. Eu vou clicar aqui nesta face da porca. E vou clicar aqui na face da arruela de pressão. Então está lá coincidente, vou confirmar. Vou girar a minha vista aqui mais. Eu vou clicar aqui no furo da porca. E vou clicar aqui no parafuso. Então está concêntrico, vou confirmar a colocação. Vou fechar o Mate. Então aqui está colocado aqui a primeira fixação. Vou clicar aqui orientação de vista, clicar isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vou clicar Save All. Vamos ver aqui no PDF. Agora vou colocar essa fixação aqui do suporte. É o mesmo item, os mesmos itens que nós usamos. Vamos voltar para o Solid. Então vou recolher aqui a árvore. E vou usar aqui o que eu coloquei aqui. Então vou aproximar aqui um pouco do local. Eu vou clicar aqui na arruela lisa. Vou apertar Ctrl, clicar, segurar, levar para a tela. Soltar aqui. Do mesmo jeito que o parafuso. Eu vou clicar no parafuso, apertar o Ctrl, segurar, clicar e arrastar para a tela. Soltar aqui. Então vou clicar aqui no vazio. Eu vou clicar aqui girar a vista. Vou clicar em Mate. Vou clicar aqui nesta face da arruela, vou girar a vista aqui novamente e vou clicar nesta face do suporte. Então a arruela foi posicionada, está coincidente e vou confirmar. Vou clicar aqui no furo da arruela e vou clicar no furo da cantoneira. Está concêntrico, vou confirmar. Então está posicionada a arruela. O mesmo vou fazer com o parafuso. Eu vou girar a vista, vou clicar aqui nesta face do parafuso. Vou girar a vista e vou clicar na face da arruela. Está coincidente, vou confirmar. Vou girar a vista aqui, vou clicar aqui nesta face cilíndrica do parafuso e clicar na arruela. E confirmar aqui o concêntrico. Então está posicionado o parafuso. Vou fechar o Mate. Vou recolher aqui de novo. Então vou pegar aqui agora a arruela de pressão, vou selecionar. Vou apertar Ctrl, clicar, segurar e arrastar para a tela. Vou pegar aqui a arruela lisa novamente aqui. Vamos pegar aqui em cima que é mais certeza. Então vou clicar, Ctrl, segurar e levar para a tela. Então vou clicar aqui na porca, ó. X-Nut. Vou apertar Ctrl, clicar, segurar e levar para a tela. Agora sim. Vou aproximar aqui. Eu vou clicar aqui nesta face. Clicar em Mate primeiro, vou clicar nesta face da arruela lisa, vou girar a vista e vou clicar aqui nesta face da cantoneira. Vou confirmar aqui coincidente, vou clicar aqui no furo da arruela e vou clicar no furo da cantoneira e confirmar concêntrico. Vamos vir aqui, vou clicar aqui na face da arruela de pressão e vou clicar aqui na face da arruela lisa. Vou confirmar aqui coincidente. Ele ficou para cima aqui, ó. Eu vou clicar aqui e puxar a arruela. Vou clicar aqui na face cilíndrica da arruela e vou clicar aqui na face cilíndrica da arruela lisa. Vou inverter aqui, ó.
Então veio para baixo o que eu preciso, vou dar OK e vou confirmar aqui a posição. Vou fechar o Mate. Está tudo OK, vamos voltar aqui, só falta a porca. Então vou girar a minha vista, vou clicar em Mate, vou clicar aqui nesta face da porca e vou clicar aqui na face da arruela de pressão. Vou confirmar aqui coincidente. Vamos ver aqui onde a porca foi. Está aqui do lado, ó. Então vou clicar aqui no furo da porca. Clicar aqui, voltar agora sim. E vou clicar aqui no corpo do parafuso. Está centralizado, vou confirmar. E vou fechar o Mate. Então está colocado aqui as duas fixações, ó. Agora eu vou continuar aqui, vamos ver no PDF, ó. Eu vou vir aqui na base. Vou aumentar aqui para fazer aqui o pattern da furação, ó. Então preciso dessa distância do centro aqui, ó, para fazer o pattern. Vamos voltar para o Solid. Então vou vir aqui, clicar aqui em linear componente pattern, dar um clique. Vou selecionar aqui os itens, ó. Então vou clicar aqui e selecionar os itens. Então é o parafuso, a arruela, a outra arruela, a arruela de pressão e a porca. Vou clicar aqui na direção 1 e vou clicar aqui nesta face, nesta aresta da cantoneira. E vou inverter o sentido. Vamos girar um pouquinho mais para ver, ó. Então inverter aqui, está indo para este lado. Vamos ver no PDF. Então essa distância é 140 e a outra é 70. Vamos voltar. Então aqui a distância 1 aqui, vou entrar aqui com 140. Enter. E aqui são dois itens. Enter. Então se eu afastar um pouco aqui, girar, já aparece lá a montagem lá, ó. Vou clicar aqui na direção 2 e selecionar aqui esta aresta da viga. Aqui a distância é 70. Enter. E aqui são dois itens. Enter. Então está vindo para este lado, vou inverter a direção. Então agora está correto, ó. Vou confirmar o pattern. Então está feito aqui o pattern do componente de fixação. Vou continuar aqui, vou fazer o pattern neste outro aqui também, ó. Então vou clicar aqui em linear componente pattern. Vou selecionar os itens aqui, vou clicar aqui primeiro, ó. Vou limpar a seleção. Então vou selecionar aqui este parafuso, a arruela lisa novamente, a arruela de pressão e a porca. Vou clicar aqui na direção 1. Vou girar a minha vista. Vou clicar aqui nesta aresta da cantoneira. Vamos ver aqui a distância, quanto que é. Vamos confirmar no PDF. Então essa distância aqui, ó, é 110. Vamos voltar. Então vou entrar aqui com 110. Enter. Então está aqui, ó. Está dois itens, está fazendo. A direção 2 não tem, então vou confirmar o meu pattern. E vou clicar aqui e clicar em isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Vou colocar aqui a fixação da proteção. Então o item 10 e 11. Então o 10 é um parafuso M6 por 16 e o 11 é uma porca M6. Vamos voltar para o Solid. Vou clicar aqui na biblioteca. Está aqui em DIN, está selecionado. Vou selecionar aqui Bolt and Screen e vou selecionar X-Bolt and Screen. E vou selecionar aqui este parafuso, 24017. Clicar, segurar, arrastar para a tela e soltar. Então aqui está M6 por 16, está cosmético, vou confirmar. Vou aproximar aqui, é só um parafuso que eu preciso, vou apertar ESC, vou clicar em Mate, vou clicar aqui nesta face do parafuso e vou clicar aqui nesta face da proteção. Vou confirmar aqui a colocação, coincidente. Vou clicar aqui no corpo do parafuso e vou clicar aqui no furo. E vou confirmar concêntrico. Vou fechar o Mate. Vou girar a minha vista aqui um pouco. Vou clicar aqui na biblioteca. Vou recolher o Bolt e vou ampliar o Nuts. Vou selecionar Hex Nut e vou pegar aqui esta porca, ó.
24033. Clicar, segurar, arrastar para a tela e soltar. Então aqui é M6, está selecionado, vou confirmar. Vou apertar ESC, é só uma que eu preciso. Vou girar aqui a minha vista. Vou clicar aqui em Mate. Vou clicar aqui na face da porca. E vou clicar aqui na face da viga. Vou confirmar aqui o posicionamento. Vou clicar aqui no furo da porca e vou clicar no corpo do parafuso. E vou confirmar o concêntrico. Vou confirmar aqui o Mate. O parafuso ficou muito curto, então vou clicar aqui no parafuso e vou clicar com o botão direito e vou clicar aqui Edit Toolbox Componente. E vou selecionar aqui um tamanho maior, vou pegar aqui o 20 e vou confirmar a configuração. Então está corrigido. Vou continuar aqui, vou clicar aqui Linear Componente Pattern. Vou selecionar aqui a direção 1 que ele está pedindo, então vou girar a minha vista e vou clicar aqui nessa aresta da viga. Então essa é a direção, está indo para o lado de lá. Vou confirmar aqui e selecionar os componentes do pattern, então é o parafuso. Vou girar a vista e vou clicar na porca. Vamos ver aqui a distância que é, vamos ver no PDF. Então vamos ver na base. Vamos aumentar aqui. Então essa distância aqui é 160, vamos voltar para o Solid. Então vou entrar aqui com 160. Enter. Então está feito aqui, ó, foi para cá. Vou confirmar o Linear Pattern. Vou clicar no vazio para tirar seleção. Vou clicar aqui orientação de vista, clicar isométrico e salvar meu trabalho. Clicar em Save All. Vamos ver no PDF. Vou colocar agora a fixação aqui do motor. Então aqui o item 12 e 13. Então o 12 é um DIN 933M8 por 25, parafuso sextavado. E o 13 é uma arruela lisa DIN 126 por 9. Vamos voltar para o Solid. Vou clicar na biblioteca. Estou aqui em Plan Washer. Selecionei DIN 126. Vou clicar, segurar e levar para a tela. Está 9 aqui. Vou confirmar a configuração. Vou aproximar da arruela, vou apertar ESC, que é só uma arruela que eu preciso. Vou clicar em Mate, vou clicar aqui no furo da arruela e vou clicar aqui no furo do motor. Então está concêntrico, vou confirmar, vou girar a vista, eu vou clicar aqui na face da arruela, vou selecionar aqui tangente e vou clicar aqui na aresta do furo e confirmar a tangência. Vou confirmar o Mate. Então está colocada a minha arruela. Ó. A base aqui tem uma inclinação. Ó, eu não vou mexer no motor. Vou deixar desse jeito. Vou continuar aqui. Vou clicar aqui na biblioteca. Vou recolher o washer. Vou clicar aqui Bolts on Screen. E vou selecionar Hex Bolt on Screen. E vou selecionar aqui o parafuso. Então vou pegar aqui, vou afastar um pouco a tela. Vou clicar nesse 24017, segurar, arrastar para a tela. Vou configurar aqui, é M8. Vamos ver o comprimento. Então é M8 por 35, vamos voltar. Então o comprimento aqui é 35. Está cosmético a rosca, vou confirmar a configuração. Vou girar aqui um pouco a vista. Vou apertar ESC, que é só um parafuso que eu preciso. Vou clicar em Mate. Vou clicar nesta face do parafuso e vou clicar aqui nesta face da arruela. Está posicionado, coincidente, e vou confirmar. Vou clicar aqui no corpo do parafuso e vou clicar na face da arruela e confirmar aqui o concêntrico. Está posicionado o parafuso. Vou fechar o Mate. Vou continuar aqui, ó, eu preciso colocar mais uma arruela aqui embaixo. Então vou vir aqui na árvore. Vou clicar na arruela lisa que nós colocamos, apertar Ctrl, clicar, segurar, arrastar para a tela e soltar. Vou girar a minha vista, vou apertar ESC para ter a seleção, vou clicar em Mate, vou clicar nesta face da arruela e vou clicar aqui nesta face da viga. Girar aqui, clicar nesta face. Está coincidente, vou confirmar. Vou clicar aqui
na face cilíndrica da arruela e vou clicar aqui no corpo do parafuso. Então está concêntrico, vou confirmar. Vou fechar o Mate. Vou clicar aqui na biblioteca. Vou recolher o bottom screen, vou clicar em Washer. Vou clicar aqui Spring Lock Washer e vou pegar aqui a arruela de pressão. Ó. Então vou afastar um pouco a tela aqui, vou clicar na arruela e levar aqui para a tela, soltar. Então aqui o tamanho da arruela é M8, então vamos pegar aqui 8, ó. É o 7,4 que ele tem aqui, 9,3 vamos pegar, que é para M8, confirmar. Vou fechar aqui uma só que eu quero. Eu vou clicar aqui no Mate, vou clicar nesta face da arruela de pressão e vou clicar aqui na face da arruela lisa. Vou confirmar aqui coincidente, vou clicar aqui no corpo cilíndrico e vou clicar no corpo cilíndrico da arruela. E vou confirmar a colocação. Vou fechar o Mate, vou clicar aqui na biblioteca, vou recolher o Washer, vou clicar em Nudes, vou clicar em Hex Nudes. Vou pegar aqui esta porca aqui, ó, de 24033, vamos afastar a tela um pouco. Vou clicar, segurar, arrastar para a tela e soltar. Vou clicar aqui, selecionar aqui M8 e vou confirmar a configuração. E vou fechar aqui, é só uma porca que eu preciso. Vou aproximar, vou girar a minha vista, vou clicar em Mate, vou clicar aqui nesta face da porca. E vou clicar aqui nesta face da arruela lisa, da de pressão, desculpa. Vou confirmar aqui coincidente. Vou clicar no furo da porca e vou clicar no corpo do parafuso. Então está colocada a porca. Vou confirmar aqui concêntrico e vou fechar o Mate. Vou clicar aqui orientação de vista, clicar isométrico e vou salvar o meu trabalho. Clicar Save All. Vou fazer aqui o pattern dessa fixação aqui. Então vamos ver no PDF. Então tem o centro aqui de 100, ó, e aqui tem 140,5 o centro. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar aqui Linear Componente Pattern. Vou selecionar a direção 1. Vou clicar aqui nessa aresta da cantoneira. Vou inverter a direção. Vou selecionar aqui os itens, ó, clicar aqui em Componente para o Pattern. Vou selecionar o parafuso, a arruela lisa, arruela de pressão e a porca. Está selecionado os itens. Então essa distância aqui primeira aqui é 100. Enter. E aqui são 2 itens. Enter. Então já foi para lá, ó, já fez o pattern. Eu vou indicar a segunda direção, clicar aqui e clicar nesta aresta da cantoneira. Essa distância aqui é 140,5. Enter. E aqui são 2 itens. Enter. Vamos vir aqui do lado, ó, girar a vista. Então está aqui, ó, a dimensão aqui está 100. A dimensão aqui deste motor é 125, né? Nós corrigimos. Então vamos entrar aqui com 125. Enter. Agora está correto. Vou confirmar. E está pronto aqui a montagem, a fixação. Vou clicar aqui para isométrico e vou salvar o meu trabalho. Está feito aqui a montagem da bomba centrífuga. Nós trocamos o motor, colocamos o motor VEG, refizemos a furação da base, o centro. Preste atenção, veja com detalhe, faça novamente. O motor e alguns componentes estão na descrição do canal para você baixar, não precisar pegar na internet. E está pronto o nosso tutorial. Espero que você tenha gostado deste tutorial. Dê um like, curta o meu canal, compartilhe, se inscreva. Me ajude a fazer melhores tutoriais para vocês. Este like, este compartilhamento, esta curtida é muito importante para mim. Me ajudem. Obrigado, até o próximo.